esses dois aí, Chris Martin, o da direita, o da esquerda que tá de touca, como é que ele se lembraria de mim? Como a menina estagiária de informática que consertou o computador dele do escritório, do trabalho, umas 3 vezes, fez manutenção. Porque o meu trabalho era fazer manutenção básica, né? Pra ver se voltava a ligar, porque às vezes dava pra voltar a ligar o computador, porque é coisa de circuito. Algumas coisas eu só de trocar peça já resolvi o problema. Então, se ele se lembrar de mim, ele vai. E também parte de organização, software, né, de escaneamento, tirar vírus, essas coisas também fazia. Se bem que aquele sistema do Windows, eu nunca entendia direito como é que você tirava um vírus de um computador e de repente aparecia uma mensagem dizendo que você não conseguiu eliminar 100% dos vírus. Mas, não importa, né? A forma como ele se lembraria de mim é como a menina, esse da esquerda, né, Chris Martin. É como a menina que foi estagiária de informática durante 6 meses e durante esse tempo ele era muito simpático comigo. Ele sempre falava comigo nos corredores quando ele me via. E se ele se lembrar de mim, é como a menina que consertou o computador dele umas 3 vezes, que fez manutenção. E esse da direita que tá de boné, que seria o verdadeiro Diogo Nogueira, se é que existe a versão original de Diogo Nogueira. Por quê? Porque existe essa música Zé do Caroço, do grupo Revelação, em que o próprio Diogo Nogueira canta, dizendo que ele não sabe se existe outro Zé do Caroço, outro Diogo Nogueira. Porém, o nome Pablo e Diogo são parecidos, né? E essa fisionomia que não tá tão definida, desse de boné, desse da direita, é que seria a fisionomia de Pablo, que é o verdadeiro Diogo Nogueira, que eu também cheguei a fazer manutenção no computador dele, mas no computador doméstico dele, não porque ele me contratou pra isso, mas porque já que eu fui visitá-lo na casa dele, porque era um ficante que eu tive, na minha época de solteira, foi um ficante que eu tive, então ele sabia que eu tinha feito um curso de técnico de informática, que eu tinha acabado de me formar em técnico de informática, e ele resolveu falar pra mim, assim que eu entrei no quarto dele, sobre o computador dele, que fazia um tempo que ele não ligava, e por muito tempo sem ligar, eu até falei pra ele, eu me lembro qual foi o problema, faz 6 anos isso, eu me lembro que parece que eu dei jeito de ligar o computador dele sim. Porque às vezes o computador doméstico, né, fica muito parado, a memória RAM fica meio úmida e aí começa a dar mancha de umidade no contato da memória RAM. E às vezes só remover a memória RAM e passar uma borrachinha já tira mal o contato de umidade e se colocar, geralmente ela volta a funcionar quando é esse problema, né? Quando não é queima de capacitor, queima de alguma outra placa de vídeo, geralmente volta a funcionar. Então eu me lembro que eu, só de tirar a poeira do computador dele e fazer passar uma borrachinha na memória RAM, veja só que ironia esse termo, né? Passar borracha na memória RAM é uma coisa bem interessante esse termo, né? Mas foi literalmente o que eu fiz, eu passei uma borrachinha na memória RAM da placa e parece que depois disso o computador dele voltou a funcionar, porque se não fosse esse o problema, ele teria que levar numa assistência onde o cara geralmente são homens, né? Que é um emprego mais, uma profissão mais masculina ainda. Mas geralmente quem já tá há muito tempo nessa área de informática já tem a solda, eu tenho a solda aqui, mas faz muito tempo que eu não uso essa solda, mas é assim que se faz quando você quer restaurar a placa mãe do computador, você às vezes precisa testar o circuito. E geralmente é um capacitor que você precisa ressoldar, trocando o capacitor. Mas eu me lembro que eu tava lá, eu não tinha nada pra fazer manutenção, mas com o que eu tinha parece que eu consegui ligar o computador dele. E se ele, do mundo lá do além, ou do mundo dos mortos, do mundo dos fantasmas, ele se lembrar de mim, ambos os dois, né, se eles se lembrarem de mim, tanto o Chris Martin quanto o baterista dessa banda vai se lembrar como a menina que conserta computador. Além da menina que foi uma ficante dele. Se ele se lembra das ficantes que ele já teve, né? Dos lances, não chegou a ser um namoro, mas foi um ficante que eu tive. Esse da direita de boné, que seria o verdadeiro Diogo Nogueira. Ele se lembraria de mim como uma ficante que ele teve, que já foi na casa dele, que também chegou a ajudá-lo com o conserto do computador da casa dele, do quarto dele. E Chris Martin se lembraria de mim como estagiária do trabalho dele, que também chegou a fazer manutenção no computador dele. É assim que os dois se lembrariam de mim, né? Só que são pessoas diferentes, né? Apesar de que eles parecem que estão agora nessa banda aí que se chama Coldplay. Mas o Diogo Nogueira original é esse da direita que tá de boné. Que sim, além de eu ter consertado o computador dele, foi um ficante que eu tive na minha época de solteira. Não durou muito, mas foi um ficante que eu tive. Agora com esse da direita, eu repito, Chris Martin, eu nunca tive nada com ele. Ele era simpático comigo, né? Ele falava comigo, ele era muito engraçado. Eu não cheguei a conhecer muito ele, mas eu achava ele muito engraçado. O jeito dele, ele era bem rápido, aparentava ser uma pessoa bem comunicativa para as pessoas mais próximas, mas eu não era muito próxima dele, porque ele só falava comigo, acho que por educação, mas ele falava comigo às vezes nos corredores, e ele é realmente assim, como tá aparecendo aí, essa fisionomia dele, original, da banda Coldplay, é a versão original dele. Agora, Wesley Safadão e Nego do Borel, que também seria uma caricatura dele, desse da esquerda, Chris Martin, também é ele. Wesley Safadão e Nego do Borel seriam caricaturas, mas a versão original dele é dessa aí. Ele é alto, franzino, loiro, de olhos azuis e tem o cabelo meio ondulado. E tem esse rosto, exatamente esse rosto desse vocalista da banda Coldplay. Só que o jeito dele de ser, eu acho que é mais próximo ao o que seria o Wesley Safadão. O jeito dele de ser bem engraçado, bem comunicativo. Se bem que a fisionomia é a mesma, só que mudou pra uma caricatura, um tipo de caricatura, porque ele não é
o porte físico dele não é muito como o de Wesley Safadão. Ele não é mais baixo e torado, entendeu? Ele é mais alto e mais magro e franzino. Então seria um disfarce. Eu acho que Wesley Safadão é a versão mais nordestina dele, né? Mas a versão original que eu conheci na vida real é a de Chris Martin. Ele é mais alto, franzino e magrinho. E como eu já falei, se ele se lembrar de mim, vai ser como a menina que consertou o computador dele na época de estágio. Que eu acho que ele sabia que eu era estagiária, né? É isso.